Reparem bem neste quadro. Uma mulher ainda jovem, com traços de uma beleza marcada. O que chama a atenção no quadro é que ela segura numa mão um cordão vermelho. Que história haverá por trás de tal figura? A mulher chamava-se Raabe e a sua casa ficava situada num lugar estratégico, sobre as muralhas da cidade de Jericó. Era importante para o negócio desta mulher. Era fácil de ser achada, de acessibilidade privilegiada, a casa recebia gente que precisava de entretenimento, servia comida e prazer, e por isso ficou conhecida como a Casa da Prostituta. Segundo alguns historiadores judeus, Raabe seria uma menina apenas de 10 anos de idade quando os israelitas saíram do Egito e deveria ter ouvido as histórias incríveis do que o Senhor Deus fizera ao abrir-lhes o mar vermelho para passarem pelo meio dele como em terra seca. E naquele dia, quando abriu a porta e 2 dos espias enviados pelo general Josué, sucessor de Moisés, entraram na sua casa, ela entendeu imediatamente que algo muito sério ia acontecer. Os homens mal tinham chegado e já os mensageiros do rei lhe batiam à porta. Raabe tinha muita experiência sobre as intenções dos homens, sabia o que viria a seguir, e quando os mensageiros lhe disseram que o rei exigia que os tais homens lhe fossem entregues, conseguiu empatá-los com uma história bem engendrada, para logo a seguir subir ao terraço com os espias, tapá-los completamente com as canas de linho que ali se amontoavam. E enquanto puxava os juncos de um lado para o outro, Raabe dizia-lhes que sabia muito bem quem eles eram. Sabia ainda que Deus iria dar-lhes a terra de Canaã. Tinha conhecimento do que Deus fizera 40 anos atrás e contou-lhes um segredo importantíssimo. Havia 40 anos que os habitantes de Canaã tremiam de medo pelo que podia acontecer-lhes, visto que Israel tinha um Deus invencível. O percurso dos israelitas através do deserto até chegar em frente às muralhas da cidade de Jericó estava todo bem guardado na mente da meretriz. Ela sabia, tal e qual, o que Deus era capaz de fazer e chamou-lhe Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Raabe lançou os dados, escondeu os espias, mas pediu algo em troca, que a sua vida e da sua família fosse poupada. Com palavras persuasivas, levou os 2 homens a jurar que a salvariam quando entrassem vitoriosos em Jericó. E os espias prometeram. A promessa, embora firme, era apenas a palavra de 2 homens. No tumulto da batalha que iria travar-se, que garantia tinha Raabe que essa promessa seria cumprida? Tinha que acreditar. Com as mãos tremendo e o coração apertado, Raabe colocou uma corda na janela para os espias fugirem pela muralha de Jericó. Os homens foram descendo, ela viu-os a correr nas sombras da noite, até perdê-los de vista e olhou para o cordão vermelho que eles lhe tinham dado. Esse era o sinal, a garantia. Daí em diante, a sua janela teria um cordão pendurado, vermelho. Ninguém sabia, a não ser ela, que a sua vida estava pendurada naquele cordão. Quando os israelitas entraram na cidade e a destruíram, nos escombros da muralha havia uma casa de pé ainda. As ordens do general Josué eram para que aquela casa fosse poupada. E no que restava de uma janela, via-se um cordão vermelho balançando ao vento. Aquilo era o sinal. Dentro da casa estava uma mulher, Raabe, com a sua família, as suas vidas penduradas por um fio de escarlata. Eu medito muitas vezes nesta mulher e naquilo que a Bíblia diz sobre ela. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu porque tinha recebido bem os espias israelitas. E penso nas pessoas que não conhecem Deus de uma maneira pessoal. Sabem algo sobre o seu poder, ouvem contar os seus feitos, sabem da sua existência, tremem diante do juízo que a sua desobediência e pecado pode trazer-lhes. Que fé poderá salvá-los? A que fé poderão agarrar-se no dia da calamidade e da angústia? Que palavra de esperança poderei dar-lhes? Lembro-me de uma visita inesperada que fiz a uma mulher num hospital em Macau. Segundo os médicos, a mulher não tinha salvação, não havia mais nada a fazer. Nunca tinha visto uma pessoa com tantos tubos e fios ligados a máquinas. Os familiares encostavam-se à porta do quarto esperando o fim. Eu entrei indecisa. A mulher ainda podia ouvir-me, embora parecesse que já não tinha vida. Peguei-lhe numa mão e disse poucas palavras. Senhor Deus, tu tens a vida em ti mesmo. Por amor do teu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e verteu o seu sangue para que fôssemos feitos novos outra vez, traz vida a esta mulher. Tão simples como um cordão vermelho pendurado numa janela.
No dia seguinte, o servo de Deus em cuja casa me encontrava hospedada recebeu um telefonema dizendo que a mulher teria alta naquele dia porque estava perfeitamente bem e ninguém entendia como isso teria acontecido. Nós entendemos. Mais uma vez, a simplicidade de um cordão vermelho foi colocada na vida daquela mulher. A morte, o sangue de Jesus tem poder para salvar perfeitamente aqueles que se chegam por ele a Deus. A vida de alguém que amas, de um vizinho, de um colega de trabalho, pode estar presa por um fio de esperança. Algo muito simples como uma oração, como um testemunho daquilo que ele tem feito na tua vida. Por vezes as circunstâncias que nos rodeiam são tão dolorosas. Já tentámos tudo, já orámos todas as orações, percorremos todas as disciplinas espirituais que conhecemos, sentimos o barulho da batalha e pensamos que vamos ser destruídos como toda a gente à volta. Mas não haverá uma promessa de Deus à qual possas agarrar? Uma pequena palavra que fez luz no teu espírito e que acendeu uma pequena chama no teu coração? Essa promessa, essa palavra, pode salvar-te, por mais pequena que seja. Quem fez a promessa é fiel, absolutamente fiel para cumpri-la. Não esqueças ainda que todas as promessas de Deus estão tingidas de vermelho. São sim e amém em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Ele é o garante de todas as promessas divinas. Por isso, pendurado na cruz, já sem alento, ele gritou: está terminado. E agora, para nós, é só confiar.